Bem-vindo ao Wine Actors, o programa que mostra os atores do vinho para você. Hoje você vai conhecer o sommelier responsável pela única carta que existe no Brasil que contempla apenas vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. É daqui a pouco, hein? Vai abrir seu vinho e volta aqui correndo. Vocês estão aqui com o Ramatiz Russo, que é um sommelier radical que resolveu implantar só no seu restaurante, que ele tem com a mulher, a Enoteca Saint Vincent, você tem mais de 200 rótulos só de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Ramatiz, bem-vindo aqui, vamos fazer um brinde com um vinho orgânico aqui maravilhoso. E eu vou começar perguntando o seguinte, esse radicalismo é influência do seu pai? Um pouco também. Criação, eu diria, mas é uma linha que você acaba se encontrando e acaba sendo seduzido a cada passo, então foi um caminho sem volta. E me diga o seguinte, como é que foi isso? Porque a Enoteca já existia, existiam vinhos já, vamos dizer, friendly com essa coisa do natural e tal, mas depois você radicalizou mesmo, né? Hoje, se um cliente chegar lá, pede um Catena, um Montes Alfa, não vai ter. Como é que você lida com isso? Como é que foi essa transformação? Hoje até é motivo de piada, virou gozação. As pessoas brincam comigo que se um cliente pede algum vinho desse tipo ou leva para tomar na Enoteca, eles falam para eu ir abrir. O que cria uma situação um pouco constrangedora, mais para mim do que para o cliente, porque muitas vezes o cliente não faz ideia. Mas são bons vinhos também. São vinhos bem feitos. Bons, cheio de vinho bom que é convencional, né? A nossa questão, quando a gente trabalha nessa linha, é tentar apresentar a origem daquele produto. Então, foi esse segmento onde a gente se apoiou, a questão da origem do produto, seja ele uva, seja ele carne, seja ele verdura, da onde que vem, até chegar na tua mão e você consumir. Esse é o mais importante. Muitas vezes esses vinhos não trabalham com essa imagem. Simplesmente vendem a imagem muito bonita de que é alguém fazendo vinho e a gente culturalmente acha que quem faz vinho é a pessoa que está do lado do vinhedo, é aquela pessoa que acorda todo dia e vai acompanhar no campo como está sendo produzido. E infelizmente hoje não é mais assim, hoje está industrializado esse setor. Você levantou aí um ponto que é exatamente o que eu queria perguntar. Como isso é crescente no mundo todo, e principalmente com o jovem, o que eu fico muito feliz, eu te pergunto o seguinte, muita gente se aproveitou disso, tem muito cara que faz um vinho convencional e fala, não, ele é raisonné, porque eu não uso tal coisa. Como é que você faz para administrar isso? Isso te exige viajar e conhecer o produtor, porque não é um selo que garante isso, não é verdade? Sem dúvida, o selo ele é a chancela, mas ainda assim é uma política envolvida nessa chancela. Existe um órgão regulamentador para poder te dar o certificado. Que custa dinheiro. Que custa, então quer dizer, você começa a entrar em trâmites políticos que também já me incomoda. Muitos produtores, de fato, são até contra as certificações. Porque o que eles querem não é uma certificação, é simplesmente expor aquilo que eles acreditam. E isso é transferido para o vinho. Então, de fato, tem que ficar em cima, a gente pesquisa muito, a gente entra em contato com o produtor e a gente procura sempre viajar e visitar o produtor em loco para saber como que ele está fazendo aquele vinho que ele diz que é natural, ou biodinâmico, ou orgânico. A gente tenta sempre acompanhar de perto. Mas, invariavelmente, o que acontece é que esses produtores eles são muito acessíveis. São produtores muito sinceros, eles são verdadeiros. Essa é a palavra, então, sinceridade, né? O vinho ser sincero, você vê o produtor dentro da taça, né? Você toma aquilo e você viaja para o lugar dele, né? Eu acho que esse é o desafio, não? Sem dúvida. Muitas vezes essa viagem, infelizmente, é causada por marketing, é causada por comunicação, que eu acho que às vezes sim, é importante. Mas não é isso que tem que fazer o vinho ser de qualidade. O que tem que fazer o vinho ser de qualidade é o próprio vinho. Claro. Independentemente do rótulo, da garrafa, da cápsula, se ele convida a pessoa para visitar, se ele tem tour pela vinícola. Mas hoje na carta o que reina é o vinho natural.
é o vinho que vai prezar por uma sulfitagem ou nenhuma ou extremamente baixa e principalmente de levedura selvagem, sem uso de levedura selecionada. Porra, Matias, eu sou absolutamente fascinado pelos aromas exóticos, pelo comportamento irreverente que o vinho tem, esse tipo de vinho. Mas eu percebo que o consumidor comum, ele busca uma coisa que foi vendida pelos cursos, tipo equilíbrio, tipo tipicidade, um exagero que serviria apenas para sommeliers ou enólogos, que não faz parte do dia a dia do consumidor, que na minha opinião deveria apenas se encantar com um aroma que lembrou a gaveta da avó dele no sítio. Isso que é fascinante, eu acho, no vinho. Mas não é o que eu vejo. Normalmente eu vejo pessoas criticando um vinho desse, dizendo que é irregular. Você convive muito com isso ou as pessoas que você tem como cliente já são pessoas que vão em busca dessa surpresa e tentar se encantar com algo inusitado? A gente tem ainda, bem pouco, por sorte nossa, mas também por uma clientela que foi sendo construída ao longo dos 8 anos de história. Muita gente que vai para lá, como a gente disse, já passou por essa peneira, já sabe o que está acontecendo a partir do momento em que ele passou pela minha porta. Então, por mais que ele não goste de um vinho, ou que ele ache realmente estranho aquilo que ele está bebendo, ele já se predispôs a experimentar, a experienciar o que é aquilo que eu estou querendo dizer para ele, para deixar mais claro qual que é o assunto do vinho natural. Porque, de fato, tem vinhos que são muito díspares do que você encontra no mercado convencional. Tem sem mesmo. dúvida. Alguns apresentam um certo gasoso, outros apresentam aromas muito animais, outros apresentam essa irreverência que você diz. Para mim é engraçado, para mim são vinhos irrequietos. E eu sempre tento passar para o cliente que o vinho é realmente uma pessoa engarrafada. Ela passa por estresse, ela passa por... ela está em evolução. Ela está em evolução, ela é diferente a cada momento. E muito daquele momento, quem faz é você mesmo. Você pode estar num dia ruim e abrir um super vinho e aquele vinho não está legal, porque você não está bem. Né? Então tem que entender essa simbiose que tem entre o vinho que você está tomando e como você está se sentindo naquele momento. Um pode ajudar o outro a melhorar, sem dúvida. Para mim, a melhor das companhias melhora o pior dos vinhos. Mas nunca o melhor dos vinhos irá melhorar o pior das companhias. Certamente. Isso não tem jeito. Uma companhia ruim acaba estragando o momento para qualquer coisa. O Matias, me diz o seguinte, esses vinhos laranja, que agora estão muito em voga, você tem visto procura? O vinho laranja, só para explicar para você, são os vinhos de uvas brancas que são fermentados como um tinto. Então, as cascas ficam em fermentação e tem mais extração, coisa que não é habitual num vinho branco normal. Então chama-se de laranja por causa da cor, ele fica um pouco alaranjado, um pouco âmbar. Você tem tido procura específica de vinho laranja ou é uma coisa que já mudou um pouco? Porque teve muito em moda, né? Não, ainda está em moda, eu acho, até mesmo na Europa. Você falar orange wine ou falar qualquer termo de vin de macération, qualquer que seja a língua, você falar ou vinho de contato com a casca, ou vinho de maceração, ou vinho laranja, quem sabe do que se trata vai saber o que você está dizendo. Né? Então, os pequenos lugares que trabalham com vinho natural, vinho biodinâmico, geralmente, estão mais inteirados sobre o assunto. Quem ainda está na área dos vinhos mais globalizados e convencionais pode não saber o que está acontecendo quando você diz vinho laranja. Mas sim, hoje na Enoteca a gente trabalha bastante com vinho laranja e tem uma procura muito grande e a gente sempre explica o que é o vinho laranja, porque muitas vezes a pessoa acha que o vinho tem laranja. Foi feito de laranja? Exatamente. Matias, só para encerrar, porque nosso programa é curto, mas foi muito gratificante te receber aqui, agradeço. Eu queria te perguntar, para terminar, qual é o vinho que nunca pode faltar na sua adega pessoal? Vinho natural. Vinho natural. Vinho natural. É isso, gente. Se vocês gostaram, acompanhe a programação aqui do Chef TV, tá cheio de programa bacana, hein? Quem gosta de vinho, gastronomia, turismo, tem tudo aí. Acompanhe e aguarde o próximo entrevistado. Saúde! Saúde.